seja bem-vinda a mais um episódio do M Podcast, o podcast da mulher empreendedora. Aqui eu trago mulheres com história de vida real do empreendedorismo para você se inspirar, tá? Não é tão fácil, mas também não é impossível. Então, vem ouvir comigo aqui as histórias dessas mulheres para você se inspirar e colocar o seu sonho aí em prática, transformar o seu negócio, transformar a vida das pessoas através do empreendedorismo, que é o que eu sempre falo. Empreendedorismo muda vidas, né, Paty? É isso. Estou aqui com a Patrícia Ieno, arquiteta empreendedora. É assim que ela se apresenta, tá, gente? Arquiteta empreendedora. Fala para mim um pouco de você, como mulher, como mãe de duas. Pois é, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e honrada pelo convite. Nada melhor do que um bate-papo com mulheres ainda empreendedoras. Me conecto muito com esse assunto e eu acho que a gente soma junto, né? Quando a gente divide o que cada uma passa e aí a gente vai crescendo junto. Bom, arquiteta empreendedora, mãe de duas meninas, uma de 7, outra de 11. É sempre um desafio. Mas eu acho que é muito gostoso, assim, da gente tomar posse daquilo que a gente tem dentro do coração, né? Que tudo segue um propósito. Bom, eu comecei empreendendo um pouquinho depois, não foi bem no início da minha jornada profissional. Eu fui para o corporativo, fiquei 10 anos lá. Eu tinha essa visão empreendedora já, eu peguei muito do meu pai, que era empreendedor, vivi na pele ali como que era ser o empreendedor, o empresário no Brasil, né? Sei que existem as dificuldades, altos e baixos, né? E, enfim, a luta que é, mas o brilho no olhar, assim, não tem igual. E eu já sabia que eu tinha um perfil para esse lado, mas na época que eu me formei, não sei porque eu fiz isso, mas eu acho que meu pai falou, se você não se formar e não passar direto, você não casa. Eu já estava desde 16 anos. Uma motivação, assim, incrível. Maravilhosa. Em janeiro do ano da minha formação, eu já fechei o local que eu queria. E, na sequência, eu fiz o meu TCC, deu tudo certo. Aí eu marquei, dia 13 foi minha apresentação final, dia 21 foi meu casamento. Que isso, uma loucura. Trabalhava, fazia tudo. Eu acho que já era para me mexer, para estar na máquina, o teste da vida real. Mas foi maravilhoso. Só que na época, como eu me formei, bem nessa fase, eu queria viver um mundo assim diferente, porque até então eu estava estagiando em escritórios de interiores, né, de arquitetos renomados, mas que são pequenos, né? Então a gente não tem aquela noção do que é um setor jurídico, o que é um setor contábil, sabe? Uma coisa assim grande. Então e também um pouco eu queria um pouco de segurança em termos de financeiro naquela época também, para dar um apoio ali dentro de casa. Então, eu resolvi ir para o lado corporativo e foi muito interessante. Eu vivi várias experiências, desde a hierarquia, que eu acho muito importante você conquistar e respeitar a pessoa que está acima, até você realmente entender como é que funciona uma empresa, né, grande, né? Então, a gente, quanto arquiteto, sai muito técnico, né, da faculdade. A gente não aprende nada de administração, nada de desenvolvimento humano. Nada de vendas, nada de negócio. Você é puramente sai de lá, técnico. Nada de pessoas. Nada. Então, em paralelo, eu até fiz um MBA voltado para gestão de projetos. E depois eu fiz um específico para construção civil. Foi muito interessante, mas muito porque eu busquei sair um pouco da bolha da arquitetura, do técnico, para me dar um respaldo ali profissional naquele meio. E, logicamente, futuro. E, enfim, foi maravilhoso. Um dos projetos que participei foi a Vila dos Atletas, ali do Rio 2000, Olimpíadas, né, Rio 2016, e foi um case, assim, muito legal de estar participando ali desse projeto. E logo na sequência, aí sim, começou minha jornada como empreendedora. Mas, assim, uma jornada... eu não tinha ainda caído a ficha que era uma empreendedora. Tava com aquela visão ainda de escritório de arquitetura, né, de ter os meus clientes, de projetar aquela coisa que a gente sai querendo fazer tudo, né? Todo tipo de projeto. Aí eu gostava de arquitetura, eu gostava de interiores, então mapeava, tentava prospectar, e tinha muito amigo que era engenheiro, que fazia obra, mas não sabia fazer projeto, então comecei fazendo assim, os corporativos. Na sequência, comecei a entrar mais no residencial, e aí foi indo. Até que chegou um momento na minha vida em que eu já tinha, quando eu entrei no corporativo, tive a minha mais velha, né? E aí, quando eu empreendi, tive a minha mais nova. Quando eu tive a mais velha, eu tive muito pouco tempo com ela, assim, na maternidade. Porque eu já tinha tirado 15 dias
de férias, meu tampão caiu antes do tempo e tirei mais 15, perdi 30 dias. Papo 30... de mulher, total. Gente, aqui, tá? é empreender, uma empreendedora mãe, tá? Enfim, fiquei um pouco frustrada, mas não tinha o que fazer, então a gente resolveu. Quando veio a minha segunda filha, eu falei, não, eu quero dar o meu tempo aqui, pelo menos uns 6 meses com ela, eu quero fechar um ano, quero resgatar um pouco mais com a minha mais velha, porque a diferença é de 5 anos elas, né? Então eu quis tentar, com essa liberdade que eu tinha de flexibilidade de tempo que eu poderia ter naquele momento, que eu não tive no passado, dedicar um pouco mais naquele momento para as duas e principalmente para a bebê ali naquela situação. E aí foi na época que eu mais consumia informações sobre digital, marketing digital. Aí deu boom, foi o quê? 2016, 2015, começou em 2016, que ela nasceu, que eu comecei a consumir esses produtos. Deu 2 meses de gravidez, a pessoa já estava como? Desesperada, querendo fazer alguma coisa. Ô, Paty, mas deixa eu te... Só pra gente não ir direto pra isso. Você... Aí, nesse meio tempo, você teve sua filha e você começou aí a sua certeza do empreender por causa dessa dor da distância, de querer dar uma atenção. Eu sempre vejo mulheres aqui falando muito sobre isso, que o filho de verdade, é um turning point, assim, na nossa vida. E tem também algumas certezas, entre aspas, dizendo que o corporativo traz pra gente. Porém, isso aí vai se caindo por terra depois de um tempo, quando você percebe que você pode manter tudo isso através de um empreendedorismo produtivo, né? Uma dessas coisas que assusta muito as mulheres aqui é a segurança, é plano de saúde, é seguro de vida, e se eu parar de trabalhar, quem vai trazer sustento para minha casa? Porque hoje nós complementamos renda. Tem um dado aí que mais de 76% das mulheres que empreendem fazem complementação de renda em casa. Então, isso aí, as outras, o restante sustenta a casa por total. Ou seja, 70%. Alto, né? Exatamente. Então, Paty, hoje eu estou trazendo aqui como patrocinadora do nosso podcast, desse nosso episódio, uma empresa que é especializada em seguros e ela tem uma oportunidade para as mulheres que é a proteção de renda. Nossa, fundamental. Como é importante, porque assim, a gente não tem garantia que a gente não vai adoecer, a gente não tem garantia que a gente vai sofrer um acidente. E aí, como é que fica? Quem vai produzir pra gente se naquele momento quem produz somos unicamente nós? Exato. Principalmente se a gente para, como é que faz? Não tem como. É o meu trabalho, o meu sustento, não é isso? Então, eu estou trazendo aqui para você, mulher, a oportunidade de conhecer esse produto que é a proteção de renda. Então, a FC Advisor, que é a nossa patrocinadora do dia, ela traz essa oportunidade para você entender que é possível, sim, você ter o seu negócio e ter uma segurança para você e para sua família. Então, é menos um medo na sua vida na hora de decidir empreender, tá? A FC Advisor trabalha com todos os seguros, desde toda a parte de seguro, desde carro, patrimonial, mas ela é especialista em seguros individuais aí de proteção individual e proteção de renda e também planos de saúde. Então tá aqui o QR Code da nossa parceira. Valoriza aí a empresa que acredita no nosso projeto para que esse projeto cresça cada vez mais e leve aí inspirações como a da Paty para muitas mulheres e a gente vai montar aí um exército de empreendedoras nesse país, tá? Maravilhoso. Então, siga também na rede social, @FCAdvisory com Y no final, @FCAdvisory com Y no final. Tá muito bom? Muito bom. Vamos lá. Então, termina aí essa história. Você começou a sentir o peso na consciência porque já estava lá, sua filha já com 5 anos, a outra nasceu e aí começa aquela dor emocional e você queria mais tempo com suas filhas. Que eu achava que não iria ter, mas depois que realmente a gente tem filho, a gente repensa muita coisa na vida, né? Eu acho maravilhoso isso. Mas, vamos lá. Então, eu comecei a consumir, né, muito do digital, me interessei muito com a possibilidade de você sair daquela região, né? Porque a dor maior da minha profissão é você ser muito regional, né? Então, ok, eu tô aqui dentro da minha região, conquistei, mas existe um limite, né? Com relação a isso.
Então, eu sempre busquei algo que pudesse me levar para um patamar um pouco maior, um alcance maior, né? Dentro daquilo que eu me propunha a exercer. E aí foi uma época também que tudo meio que comigo acontece ao mesmo tempo. Não sei se com você acontece isso, mas comigo acontece assim, existem várias... É o passo do desbloqueio. Enfim, nessa época meu marido estava com um negócio para acontecer nos Estados Unidos e a gente também estava para se mudar, né, para fora do país. E aí também foi o momento que me despertou a vontade de acelerar esse processo do digital, porque eu não me via morando em outro país sem fazer o que eu faço hoje, né, que eu fazia na época também. E aí eu comecei a entender como é que seria isso, ó. Como é que eu posso... Bom, tem muitos players aí jogando o jogo e estão ganhando, né, uma liberdade financeira, liberdade regional, escalabilidade, tem tanta coisa, só que era muito pro lado do ensino, né? E aí eu contratei uma mentora que me ajudou a tentar formatar um produto digital a ponto de eu, no início, o foco principal era ajudar recém-formados. Vou te dizer por quê. Porque na minha história é o seguinte, meu pai é economista, minha mãe fonoaudióloga, minha irmã resolveu ir para jornalismo e eu fui para arquitetura. A gente é daquela premissa de que vamos ser felizes com o que a gente tem de melhor, porque Deus colocou algo único na gente. Isso aí. E aí vamos correr atrás, né? Então, mas eu sei que eu tinha essa certeza comigo de empreender nesta área, porque realmente foi uma paixão à primeira vista, apesar de eu, na época do vestibular, não tinha nem noção do que era arquitetura. Então, eu acabei querendo muito ajudar essa galera que está saindo da faculdade, porque eu sei que não é fácil. Eu sei por quê. Porque a gente sai muito técnico, a gente sai com um desejo enorme de querer ter um escritório, fazer um caminho, criar um portfólio real. E a gente não tem noção de empresa, né? De administrativo, de prospecção, de marketing comercial. A gente não sabe se vender, não sabe fazer uma proposta, enfim. Então, essa jornada, você vê, tem um dado que é mais recente que fala que no mercado a gente tem de 7 mil a 9 mil profissionais em arquitetura sendo colocados no mercado. Então, ou seja, hoje está até mais do que na época que eu comecei, de arquitetos que começam na carreira, mas por 3 anos eles acabam se perdendo em outras áreas. Muito por falta de oportunidade do que eles queriam alcançar e o meio que eles vivem não proporcionou isso. Sim. Ou falta realmente de visão, porque realmente as pessoas que estão ao seu redor acabam te limitando. E se você não tem aquela força de querer realmente se mudar e se deslocar e tentar achar a solução para aquilo, você não consegue caminhar. Então, eu tinha muito... Eu sou muito daquela... Eu, literalmente, quando eu fui mãe, comecei a querer ser mãe também de profissionais da minha área que estavam começando, porque realmente, quando eu comecei, ninguém me ajudou. Eu fui atrás. Não estou dizendo que a pessoa não tem que correr atrás. Ela tem que correr atrás. Mas se eu pudesse fazer, se as pessoas que estão mais à frente pudessem ter me ajudado na época, seria maravilhoso, né? Por que não? E aí começou eu querer algo, mas na época, dentro do meu nicho, no digital, da arquitetura, tinha muita gente ajudando a recém-formado. E era muito através do ensino. E eu não queria ensino, eu queria na prática. Eu queria, tipo assim, dar uma oportunidade deles de realmente trabalhar, não quero assim, estuda aí para poder fazer alguma coisa. Não, olha aqui, eu tô te dando um trabalho, tá? Vou te ensinar aqui, ó, como é que atende um cliente, quem é esse cliente e tal. E é isso. É a melhor forma de aprender, né, MBA Paty? É fazendo. Na prática. E a ideia era por um período, porque a intenção também não era ele... Lógico, se ele se adequar ao grupo, né, a gente e quiser incorporar com a gente, tudo bem. Mas a ideia é que fosse um MBA ali para ele na prática, para ele alavancar o negócio dele, entender aquilo ali e dali partir para o escritório dele, sabe? Tendo portfólio real, né? Porque muitos saem da faculdade e fazem projetos assim, igual faculdade, fictício. Não tem cliente para limitar o orçamento, não tem a limitação da personalidade do cliente, não é do seu jeito, né? Tem que ser do jeito dele. Que é o mais desafiador, que é o desafiador. Com as nossas técnicas de conforto, de fluxo, de tudo que a gente entende tecnicamente. Mas, enfim. Só que a minha mentora falou, mas, Patrícia, você precisa nichar. Tem que ter um nicho. Eu falei, mas é difícil, né? Pra mim, né, Brasil? É muito difícil nichar. Na época eu falava, ai, meu Deus, eu não consigo. Não estava conseguindo de jeito nenhum. Até que um dia, eu conversando com ela, um assunto assim, paralelo, eu dei uma dica pra ela na casa dela, que ela estava muito irritada com uma situação. Eu moro de aluguel, né? Desde que eu me casei.
E aí eu, enfim, passei pelas frustrações todas, mas depois que eu tive minha primeira filha, eu falei, quer saber? Eu quero fazer o quadro da minha filha do jeito que eu quero. Qual é a limitação? É isso? É isso? Então tá, vou fazer. Não tive dificuldade. E quando eu fui passar essa dica pra ela ali, ela olhou com um olho assim pra mim e falei, o que foi? Ela, calma, vamos entrar na internet agora pra ver se tem alguém que faz um projeto online específico pra quem mora de aluguel, por exemplo. Aí foi que a gente descobriu que realmente não existia ninguém assim interessado, porque, vamos lá, qual é o brilho no olhar de um arquiteto? Querer fazer tudo, né? Mudar tudo, quebrar e, enfim, transformar assim, o máximo possível aquele ambiente para mostrar o trabalho e, lógico, comprovar para a cliente que ela vai ser feliz ali, aquela coisa toda. No alugado é diferente, você não pode sair quebrando parede, você não pode sair tirando piso, trocando instalações, entende? Você tem que aproveitar aquilo que está ali, ensinar o cliente a entender quem ele é, qual acervo, a gente brinca que qual acervo pessoal que ele tem ali que a gente pode estar reaproveitando para que ele também saiba, no momento que ele sair dali, achar um outro imóvel que seja similar, que ele vá levar com ele aquela parte, né? E aí surgiu a Design Ria, que é uma startup, que aí até então era para ser somente um trabalho para morar fora. E aí a pessoa já começou a consumir muita coisa sobre digital, do que poderia ser. E aí veio a ideia, né, de eu estar fazendo essa conexão entre trazer, vamos dizer assim, uma uberização da área dos profissionais, né, dando oportunidade de trabalho, se cadastrando, com a conexão de pessoas que moram de aluguel, que depois até ampliou para quem tem imóveis alugados, porque já fizemos clínicas também à distância, por ambiente, já fizemos escritórios, enfim. E a gente faz essas conexões. Sim, só pegando um gancho aí, eu acho interessante a sua visão de oportunidade. Primeiro, foi esse seu... Primeira coisa, acho que nasceu aí do seu desejo de liberdade, que é algo que está muito latente nas mulheres que buscam por empreender. Algumas caem no empreendedorismo escravidão, outras é um caminho aí a ser percorrido que a gente precisa trabalhar muito e analisar muito até a área que a gente quer entrar, senão você acaba trabalhando até mais do que... Não é nem questão de trabalhar mais ou menos, mas é questão de liberdade mesmo. Então, você olhou para a liberdade, você olhou para a oportunidade muito vasta, que é o digital. E eu achei interessante a sua busca por ajuda. Você buscou uma mentora. Então, eu quero abrir um parêntese aqui sobre a importância da gente ter um mentor na nossa vida. Muito. Mulher, para de tentar resolver sua vida sozinha. Para de ficar quebrando a cabeça. Um mentor, o que o mentor faz? Um mentor, ele te... Vou usar uma analogia aqui. Você está subindo um monte, está subindo uma pedra lá, vamos lá, pedra bonita aqui. E aí, sabe o que o mentor é? O mentor é aquela pessoa que já subiu, já está lá em cima, e aí você está com dificuldade, ele te dá a mão e faz você subir. É isso, esse que é o papel do mentor. E diz quais são os instrumentos que você precisa, né, para subir. Exatamente. E te ajuda a colocar as suas ideias em um formato aplicável, porque quando as ideias surgem na sua cabeça, você vai ter mais dúvida e aí você vai entrar num caminho muito perigoso, que é o da paralisação. Você começa a ter tanta ideia que você fica paralisada por excesso de pensamento. Então, procura um mentor para te ajudar a organizar as suas ideias. E também um mentor que vire para você e fala assim, isso aí não vai dar certo. Tenta outra coisa, porque o mentor... E procura é a visão de fora, né? É a visão de fora. Então, essa sua busca por um mentor, acho que reduziu, porque você está falando aí de 2017. 2017 são 6 anos. Você conseguiu aí fazer antes, uma olha como é que foi a jogada, nem falei. Mas antes, quando eu estava ainda com a bebê, eu entrei num grupo de mulheres empreendedoras, na época, que para mim isso foi uma coisa assim muito inovadora. Sim. Mas dali as mulheres me incentivaram tanto a abrir um mundo assim de visão. E quanto que uma já estava lá em cima, outra estava começando igual a mim, a outra e aí cada uma conquistando. Foi muito bom ter essa visão de empreendedorismo. Só que aí, essa mentora especificamente, ela era uma mentora da minha área. Isso que para mim fez toda a diferença. Ela não era arquiteta, mas era uma mentora que ajudava arquitetos a desenvolverem seus negócios no digital. Entendeu? Legal. Então, para mim, fez toda a diferença. Então, falamos da mentora e falamos da visão oportunidade. Eu gosto muito do seu tipo de negócio, porque você enxergou uma oportunidade entre
quem quer. Você democratizou um serviço. Isso, é isso. Você trouxe uma oportunidade para quem quer ter uma casa mais com a sua cara, um apartamento que ainda que alugado, um apartamento alugado possa se transformar em algo mais pessoal, porque é o que a gente vê muito aí, você entra num apartamento, ele tem algo assim, você não quer fazer grandes investimentos, porque daqui a 3 anos o contrato acaba. Aí fica naquele sonho, né? Quando eu comprar minha casa? Exatamente. E então, a frustração tá ali ainda, né? Você curou essa dor do inquilino, você curou a dor dos arquitetos recém-formados. Olha que genial isso, assim. Você teve uma visão de oportunidade e você curou outra dor que era de ter um negócio onde você possa trabalhar de onde você quiser, porque regional, o digital é isso. Então você falou lá a respeito de sair da dependência de indicações, partir para um digital que te leva para um negócio nacional e até internacional, por que não? Não, você não tem ideia, a gente já fez projetos na Irlanda, agora, inclusive, recentemente, ela voltou a entrar em contato com a gente para poder fazer a sala agora, que ela tinha feito primeiro home office, depois a filhinha do bebê, sempre começa assim, é interessante porque o primeiro que a gente fez internacional, a gente já tinha um modelo, né, um passo a passo para seguir, e que no final a gente gera uma lista de compras para a pessoa. Só que como que a gente gera a lista de compras para quem está lá fora? Então e o que eu acho incrível é que todo projeto o cliente participa, sabe? Eu quero que ele entenda que, ok, nós somos o técnico, mas a gente é igual o mentor que você acabou de falar agora, a gente vai dar orientação, mas o projeto já está dentro da pessoa. Quem mora de aluguel, por exemplo, ele já sabe executar, já fez, sei lá, quantas mudanças, já tem bom gosto, já consome esse tipo de coisa, só que ele não tem talvez a orientação do que seja melhor dentro daquela geometria, daquele espaço, enfim. E aí, os brasileiros, eu brinco que eu tô hoje limitada pela língua portuguesa, porque a hora que a gente colocar inglês aqui, Brasil, ninguém segura a gente. Mas, então, os empreendedores que saíram do Brasil, eles primeiro precisam passar por um momento de estabilidade, lógico, porque ele não vai estar ali. Não é o foco nosso pegar essas pessoas que já estão começando a vida lá fora, porque elas ainda não têm estabilidade ali para saber se vai ficar, sei lá, 3 anos ou um tempo X, não sabe nem se vai ficar na cidade. Então, são pessoas que já se estabeleceram e são jovens, são muito jovens. E aí que tá. A comunicação, essa dor que eu senti, por exemplo, quando eu moro no início de alugado, não é a dor, porque a gente está falando de 2017, certo? O boom da internet. O boom, quem trouxe o boom? Os millennials, né? Então, essa geração começou a crescer, começou a ganhar liberdade e uma estabilidade, um crescimento financeiro. Tanto é que quando a gente criou a empresa, a gente entendeu que o nosso cliente, o público alvo, é o millennial. Porque o millennial ele já tem uma consciência de que ele quer ter liberdade e qualidade de vida. Então, comprar uma casa, não que ele não ache interessante, ele até pode comprar no futuro, tá? Mas no momento que ele tá, ele quer mais ter liberdade, tá? Ter acesso à inovação, ter conexão, estar com as pessoas nos centros urbanos. E é a geração produtiva do momento. Que é a geração. Então, essa geração que quando a gente começou a propagar pra gente que no internacional eles estão todos lá praticamente. Sim. Então, Irlanda, Portugal e Califórnia, Estados Unidos, que a gente já fez alguns, foi muito interessante. Inclusive, um mais novo e um mais velho. Eu até achei engraçado isso. Não, o público, essa geração prata também, está muito interessada em produtos digitais. Eu ainda não estou na geração prata, mas eu sou sua cliente. Inclusive, nós nos conhecemos aí através disso. Né? Que mundo ervilha, né? Num evento de conexão, ela acabou de falar que ela se encontrou, né, como empreendedora também, viu que era possível num grupo de conexão entre mulheres empreendedoras. Nós temos um grupo que conecta mulheres, onde surgem parcerias, onde surgem novas amizades. É tão bom você conhecer pessoas. Muito bom. E então, assim, procure uma mentora, mas também procure ambientes que respirem empreendedorismo. 85% do teu sucesso é o teu networking. Então, você não pode deixar não pode estar no mesmo local achando que
criando ideias maravilhosas e achando que você vai sair do lugar. Você tem que sair do lugar para poder depois as coisas acontecerem, né? Isso também faz parte de você sair da dependência de indicações. Muito. Porque a partir do momento que você amplia o seu network, não é só mais indicação. Indicação eu fiz um trabalho com você e indico outra pessoa. Dentro do ambiente de network, você começa a fazer negócios diretamente e apresentar o seu negócio para a pessoa. Isso, é diferente de... A postura é outra, a linguagem é outra, a aparência é outra. Eu costumo dizer assim, gente, é muito bom ter amigas pra gente falar de vida, falar de roupa, falar de cabelo, mas assim, nos nossos encontros de network, vamos falar de negócio. Apresenta o que você faz, leva seu cartão de visita, seja ele digital, seja ele físico, fala de você, seja interessante, seja interessada, mas não seja interesseira. Vai pro lugar e fica lá só dando o seu cartão, mas não quer saber o que você faz. Ouça primeiro o que a pessoa faz. É bíblico, né? Servir é muito melhor. Exatamente. Então já ficam essas duas super dicas aí que você trouxe pra gente da sua história. E eu quero aproveitar aí essa sua fala de experiência internacional para divulgar aqui através do nosso podcast a nossa viagem para Disney, imersão que viagem. Disney. Nós vamos passar 6 dias em Orlando. Vamos ter 2 dias de imersão na Disney, fazendo o curso no Disney Institute. Vocês vão conhecer como a Disney trabalha branding, encantamento do cliente, engajamento de equipe, como a Disney se tornou a maior marca de entretenimento case de sucesso do mundo. Além disso, nós vamos visitar mais 6 grandes marcas, dentre elas Lego, Macy's, Harley Davidson, Whole Foods. Eu nem preciso perguntar se vocês conhecem essas marcas. Além de tudo isso, vão ser 6 dias de networking de alto nível com mulheres empresárias e executivas. Então, mulher, não perca essa oportunidade de mudar seu ambiente, de mudar sua percepção de negócio, porque assim, eu fiz esse curso em 2018, a minha percepção de visão do cliente mudou completamente. Então, eu te convido, tem o QR Code aqui, fala com a gente para receber as informações desse curso, dessa viagem. E é em abril de 2024, dá muito tempo para você se organizar ainda e tá lá com a gente, tá bom? Não, a Disney é um caso de sucesso para mim, enquanto arquiteta, porque criar cultura é algo muito difícil, né? E ali, a primeira vez que eu fui, eu não esqueço, eu não fui pequenininha, eu fui já... Mas recém-casada. Outra geração. Recém-casada. É praticamente criança. Tava eu e meu marido lá, 2 crianças. Mas como a neurociência aplicada à arquitetura ali fala absurdamente. Lógico que a neurociência é algo mais recente, né? Não é tão recente pra gente, né? Porque para quem tá dentro dessa área científica já conhece há muito tempo. Mas a tecnologia tem aumentado e crescido tanto que a gente tem tido dados absurdos. Então, eu ficava assim... Gente, eu fui uma vez que um amigo meu tinha sido demitido por e-mail. Ele tava chegando lá. Eu falei, pronto, acabou a viagem, né? A pessoa tá aqui mal, né? Eles, cara, todo mundo mal. E como é que a gente faz? Aí a gente estava chegando naquele Welcome to Disney World. Gente, foi a viagem mais legal. Ele esqueceu. Eu não sei, eu fiquei intrigada com aquilo. Falei, cara, não é possível. Em nenhum momento ele ficou mal, em nenhum momento ele sentiu assim. Foi até bom pra ele, porque depois ele até partiu pra outra, sabe? Teve muito sucesso, inclusive. Mas como que você fica 2 horas numa fila e não reclama? Como que você tem uma jornada, né? Ele faz uma jornada da fila e cria aquela composição toda, se diverte e cai como na lojinha. E você quer consumir. Então, assim, pra mim isso um tudo caso de forma sucesso. muito leve, muito né? leve, sem você vê brilho no olhar desde o estacionamento. Então, isso é um desafio. Eu sou suspeita para falar sobre a Disney. Que bom, que bom. Ô, Paty, então me fala, e aí você começou nesse mercado de startup, né? Porque o que você se não tinha no mercado, como é que você caracteriza uma startup, tá, pessoal? É um negócio novo, tá começando, inovador, tá saindo aí de um projeto, ele precisa ser validado para ser escalado, né? Então, isso se chama startup. Isso. Como que é o desafio de lançar uma startup? Um desafio, literalmente. A gente tem que começar a entender, né, como é que a gente inicia. A gente, inicialmente, acabou trazendo uma pessoa de tecnologia para implementar toda a parte, né, que dependia.
tive uns percalços ali no meio do caminho. Pode e aí, falar, por favor, que esse percalço que você teve esse percalço foi o seguinte, eu fiquei 10 meses trabalhando nesse projeto, e aí, por desavenças ou interesses, enfim, da pessoa que estava trabalhando comigo, acabou indo embora, não finalizou, levou o código-fonte, que é vamos dizer assim, todo o DNA, né? A estrutura do projeto criada. Então, ou seja, 10 meses perdido, eu fiquei frustrada, ingênua, não sabia, e ok. Meu marido falou, não, olha só, a estrutura tá dentro de você, vamos fazer de novo. Que legal. E aí eu fui, então vou conversar com um amigo. Aí você tem que começar a buscar pessoas para você também não perder tanto tempo e ser tão ingênua, né? Encurtar os caminhos. Um amigo meu já da tecnologia, muito raio, sabia que não ia ter condição de pagar, porque até então a gente não estava com investidor, estava tudo com o nosso investimento próprio. E aí ele deu a ideia. Eu falei assim, Patrícia, eu posso fazer isso tudo para você agora. Mas você ainda não testou o MVP, não testou o produto para saber se ele vai ser aceito. Então, eu sugiro você tentar trazer essa estrutura que você criou para ser tecnológica, vamos dizer assim, no offline. Então, tenta para o offline primeiro, não testa agora se você vai conseguir trazer os arquitetos, absorve no seu escritório, as pessoas que trabalham com você, que eu já tinha uma equipe, faça com que eles sejam os arquitetos, né, que estariam ali na máquina, e aí testa para ver se esse público, que é o que vai consumir o final, realmente vai gostar da ideia, porque às vezes você pode estar aqui fazendo uma tecnologia absurda e não gosta. Foi aí que em junho de 2019, falei, quer saber? Fiz antes um teste com amigos. Que moravam de aluguel. Fiz o teste com eles dentro porque eu fui ajustando o processo, né? Aí gostou. Eu falei assim, agora eu posso... Aí tive que montar um preço... de graça isso, né? De graça. Tive que fazer para poder fazer uns cases ali para me organizar. Não, eu tô reforçando isso porque muitas vezes, quando você está montando um negócio, você vai precisar fazer... E eu nem gosto de falar que é de graça. Porque não é experiência, né? Aquilo ali trouxe uma base para mim. Não é de graça. Não é de graça. Para mim foi uma você testou área de pesquisa, produto. né? Uma Exatamente. pesquisa. E aí, através disso, a gente começou a pesquisar a relação a preço, né? Como que eu precifico isso? E aí eu comecei a buscar no mercado quais eram as empresas que na época já tinham, vamos dizer assim, players que faziam projetos de decoração online. Não estava focado para aluguel, mas falava que também fazia, mas era muito no início também embrionário deles, sabe? Não tinha assim tanto. Mas a precificação foi algo que a gente buscou e aí começamos a abrir foi tudo orgânico, gente. A gente trabalhava com Instagram, era pequenininho e era maravilhoso, tá? E na época também não tinha tanta gente no Instagram assim, né? A passarela estava um pouco mais vazia, mas organicamente a gente vendeu muito. Uma assessora de imprensa entrou em contato com a gente. Pela pesquisa no Instagram, através dela, a gente acabou, no Casa Vogue, ia fazer uma matéria sobre apartamentos, decoração de apartamento alugado. Sim. Aí me ligou, achou o Instagram, falei, achei tão legal, você poderia me dar umas dicas? Eu falei, quantas você quiser. Aí eu comecei a falar, falei tanto, aí no final tá suficiente, você quer mais alguma coisa? Ela, nossa, eu não quero nem mais nada, nem falar com outra pessoa, eu só vou botar vocês, botou o link do nosso e foi a partir daí também que a gente cresceu muito. E aí foi logo na sequência a pandemia, né? E aí foi uma época que eu trabalhava home office, todo mundo da minha equipe, desde que eu empreendi, eu fazia home office, né? Nessa época não era luxo falar que trabalhar home office, não. Eu alugava um coco para fazer reunião, aquela coisa toda, a gente ficando, né? Tenta estruturar para tentar aparentar, parecer ser profissional. Na minha área tem muito isso. E aí, com a pandemia, eu tive que... duas coisas. Eu acabei crescendo muito rápido, tendo que ter mais gente comigo e não sabendo muito lidar com aquilo. Porque eu, às vezes, contratava, mas a pessoa já logo saía, então eu ficava sem aquela pessoa. Eu não tenho um setor de RH para me ajudar nisso, né? E aí, foi bem uma época que eu estava com, assim, parênteses aqui, né? Com uma questão de autoconhecimento, querendo me desenvolver, porque eu estava numa crise materna também, entrei numa crise materna achando que eu tinha que dar uma parada de trabalhar, comecei a me comparar com outras mulheres, amigas e tal, será que eu tenho que fazer o biscoitinho em casa, com a minha filha? Enfim, esse desafio como mãe me levou para uma área de desenvolvimento humano que inicialmente era realmente para resolver a minha questão pessoal, mas como eu vi que não tem como a gente separar, né? A Patrícia mãe, a Patrícia profissional, a Patrícia amiga, a Patrícia esposa. Nós somos um, né?
Eu que sou cristã, acredito muito, nós somos um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Então, é um ser triuno. Não tem como a gente tá mal aqui, vai acabar desencadeando em algum outro lugar. Sim. E aí, isso acabei levando... Eu me formei, acabei amando, tanto que eu me formei em análise de perfil comportamental. E aí, falei, cara, essa ferramenta eu acho que pode me ajudar aqui nesse momento que eu tô precisando trazer pessoas. E aí foi uma ferramenta que me ajudou na hora de eu entrevistar. Eu consegui ler o perfil dela a ponto de criei um formulário para tentar fazer, porque não existia isso. Que ferramenta foi essa? Análise de perfil comportamental. Sim. E eu fiz numa instituição chamada Instituto American Coach. E o dono era meu cliente. Foi muito assim, eu tava na crise, tava na casa dele, tipo, vou estar com você. Aí você, amanhã entra em contato com fulano, tenta entender o que significa, ver se faz sentido para você. Fez tanto sentido que eu amei, incorporei isso dentro do meu trabalho. E isso me ajudou a desenvolver essa percepção maior com relação às pessoas que precisavam estar ali do meu lado, me apoiando naquilo. Então, aí já foi um outro level, né? Aí eu já saí de um nívelzinho, assim, de só tentar criar, aí comecei a desenvolvi, aumentei, eu tive, né? Porque o meu desafio como serviço de arquitetura é escalar, né? Que é até hoje o nosso desafio. Porque a gente não pega igual Uber, né? Tá no ponto A e leva no ponto B e acabou. Não, a gente tem do A ao B, a gente tem um desenvolvimento ali no meio, né? Então, encurtar isso, reduzir, manter qualidade, esse é o nosso desafio. Então, o desenvolvimento humano acabou me ajudando na época da pandemia a trazer pessoas comigo que realmente tivesse aquele perfil. Você usou pra sua equipe primeiro. E aí, depois eu vi que era tão bom que eu acabei usando com meus clientes. Então... Sim. foi Quando você maravilhoso. vai fazer o teste lá, eu lembro quando eu estava fazendo fazendo aquele teste inicial, formulário. Preenchendo o formulário, na verdade, você coloca lá atributos como eu sou como pessoa, da minha personalidade, para você fazer o meu projeto. Porque eu achei super que interessante. O caminho eu tenho que tentar reduzir, mas eu não posso perder a qualidade. Porque como que eu vou, em pouco tempo, entender quem você é? É um desafio absurdo. Sim. Então, o mínimo, e ainda tô com o desafio de um recém-formado que não tem aí a experiência para poder também ter esse toque. Tanto é que na tecnologia, hoje a gente não faz, mas no momento que a gente implantar a tecnologia, a ideia é fazer uma gamificação para conectar o que mora de aluguel com esse recém-formado através do lifestyle, porque eu entendo que estilo, eu posso ter, de repente, um estilo de decoração moderna, você também, mas a sua visão de vida, cultura, experiência, tudo é totalmente diferente da minha e a gente tem o mesmo estilo. Então, é muito amplo para te colocar num lugar, entende? Sim. Então, o lifestyle vai ajudar o quê? A gerar empatia entre as pessoas. Então, por exemplo, se eu sou triatleta, o cliente é triatleta, ele acorda cedo, ele é organizado, ele tem todo um manuseio com os equipamentos dele. Se o arquiteto também ele vai já dali conectar com a pessoa. Então, a gente entendeu que essa forma seria uma forma mais eficaz de aproximar. Então, você cruza os perfis. Cruza os perfis. Coloca o perfil do cliente, o perfil do arquiteto cruzado. Com o perfil do cliente. Que legal. Olha como é que uma conversa com o cliente, que já era meu, né? Conversando para poder trabalhar pessoalmente a minha questão emocional, levou para o meu negócio. Isso aí é visão de oportunidade, mais uma vez. E você usa muito bem a sua rede para estar pensando seus produtos, né? É isso. Você é muito intencional em tudo que você faz. E está aberta sempre Sempre. A gente tem mudar. que sair eu brinco que a gente tem que sair da bolha da arquitetura. Porque, enquanto técnico, mesmo a gente empreendendo, a gente continua muito técnico, continua querendo ficar com arquiteto, não tem nada contra. Tanto é que eu não vivia nada com arquiteto quando eu estava no corporativo. E quando eu fui empreender, para mim foi um desafio. Porque, caramba, cadê as pessoas que estão iguais a mim, sabe? Sim. Eu falo que eu preciso ter a pessoa que me inspira, aquela que está lá em cima, porque ela vai me impulsionar a crescer. Mas eu preciso ter as pessoas no mesmo nível que eu para poder dividir. Porque é muito doloroso, né, você andar sozinha. E aí eu comecei a buscar eventos, buscar locais onde grupos de arquitetos estariam, fornecedores também para trazer para perto, para me estimular. Entendeu? Como é que faz um contrato de terceirização com um profissional arquiteto? Como é que é estagiário? E questão contábil, como é que é isso, sabe? Não tem e-mail para arquiteto, como é que eu faço? E aí? Porque não existe negócio isolado, né, Paty? Quando você você é arquiteta, mas todos os serviços ali, todos os serviços satélites, digamos assim, vão continuar lá e você precisa
não é que você precisa entender especificamente de cada coisa, mas você tem que entender o mínimo para você cobrar de alguém ou orientar alguém que você precisa Isso é uma outra dor, assim, que eu sinto muito do arquiteto, que é você achar que só você sabe fazer. Não saber liderar, sabe? E Mas não é só do arquiteto, não. Eu acho que são duas coisas que você falou aí que não são só do arquiteto. Uma é ficar querendo explorar a mesma bolha. Sim. É a questão do oceano vermelho e o azul. Tá todo mundo lá querendo vender projetos grandes, pegar uma casa inteira, fazer tudo. Mas e o que tá fazendo para isso? Exatamente. Tá querendo, ok. Mas tem outro ramo, tem outra saída ali dentro. Sim. Não é só pegar grandes projetos. Não. Por que não pegar mais projetos e projetos menores? Eu, por exemplo, eu contratei com você o projeto da minha sala. Se talvez eu falo isso com outro, eu não quero, é um projeto muito pequeno. Tem gente que nega, não quer pegar. Quer pegar só tudo do imóvel. Um serviço da qualidade que vocês têm, a agilidade que vocês têm, o detalhamento de tudo foi muito bom, porque eu já sei quanto eu vou gastar na mudança da minha sala. Então, olhar para o problema que você vive e pensar em micro soluções também e agir em cima daquilo. Parar de ficar ali dando porrada só no oceano vermelho. Pensa muito grande, que era a mesma coisa. Divide isso, que fica mais fácil. 100 concorrendo para fazer um serviço. Dá uma voltinha, dá uma olhada por fora para ver o que tem de oportunidade. Também eu entendo muito, assim, depois que eu foquei muito no desenvolvimento humano, eu percebi a minha responsabilidade enquanto profissional de estar sendo líder para aqueles que estão vindo e que estão comigo ali. Porque, assim, até então eu não pegava muito para mim essa responsabilidade, não. Eu achava que vai estar comigo, tá vivendo o meu sonho ali e depois ele vai viver o dele. Mas, cara, o perigo... As pessoas que eu trabalhei, como elas foram importantes, talvez no ponto positivo e o negativo também, entendeu? Sim. Eu quero ser aquela profissional que um dia ele vai chegar lá em cima, porque eu torço para eles voarem, torço para todo mundo que tá... Eu falo pro meu estagiário, eu falei, quando você se sinta agora, arquiteto, se sinta como se você estivesse no meu lugar, porque um dia você vai estar no meu lugar e vai estar acima de mim até, eu torço isso pra você, então agora, se sinta agora, porque quando chegar na tua vez, você vai ser mais leve, você vai conseguir contribuir muito mais, e é a responsabilidade que a gente tem quanto líder dessa geração que tá chegando, entendeu? Isso. E você desenvolve um setor. Isso, pessoas, né? Você desenvolve um setor através de pessoas. Porque o setor começa a ser muito valorizado, as pessoas começam a enxergar muito valor na arquitetura como qualidade de vida. Eu acho que a pandemia trouxe esse boom essa percepção, né? De percepção de valor na qualidade de vida. Então, eu quero ter uma casa agradável, eu quero ter... Que tem a ver comigo, com a minha personalidade. Porque as pessoas estavam mais fora, né? A gente vivia a vida fora, a gente vivia viajando, vivia saindo... A gente chegava meia-noite, 10 horas, não vivia a casa. Fim de semana já emendava num evento atrás do outro, praia. Ainda mais a gente no Rio de Janeiro aqui, tem tanta coisa pra fazer. Então, e a casa vai ficando de lado. E aí você entra, o olhar para o cliente é uma vida que está ali, é uma família, esse olhar humano também, através de um aplicativo. Que é o que a gente se apaixonou, né? É o que a gente, quando faz arquitetura, a gente se apaixona por isso, pelo lado humano. Então, a gente não pode se desviar, né? E uma coisa assim, é uma startup, mas um dos valores que a gente não quer deixar de ter é a humanização, né? A gente sabe que a tecnologia ela tá avançando, tá um boom aí de IA, concorrência, uma guerra ali de quem vai ganhar, enfim, a percepção principal, mas a valorização do profissional, que é o que tudo começou, ela vai ser mantida. Porque hoje, por exemplo, você tem players que tá jogando o jogo, mas que eu tive uma cliente que ela chegou e falou assim, sabe por quê? Eu vou falar depois para você o meu testemunho, o meu depoimento. Então, eu quero saber, achando que era do depoimento ali do desenvolvimento do projeto. Ela, não, vou te contar. Antes de eu chegar em você, eu já tinha contratado a minha sala, por exemplo, numa outra empresa que é a mesma história. Startup também, de online, 100% online e tal. Mas sabe por que eu, pra cozinha, não quis mais? Foi a primeira experiência que eu não quis, porque eu não sabia quem é que estava ali por trás daquele meu projeto.
Aí ela falou, poxa, eu achei muito, sabe, muito frio da parte. Podiam estar vários profissionais até muito bons ali, mas eu falava com uma máquina, não falava com pessoas. E com você eu falo com pessoas, então eu me senti mais segura, entendi que era algo realmente feito para mim. Então fez toda a diferença. Então, esse é algo que a gente nunca pode deixar de lado, né? A tecnologia vem, ela realmente vai substituir algumas funções, mas o humano ela não substitui. Esse trato pessoa para pessoa, a tecnologia nunca vai substituir. Nunca o nosso vai papel substituir. é ir amortizando esse contato aí no sentido de torná-lo mais humano. E aí, Paty, então assim, primeiro você teve a ideia, segundo você buscou um profissional para colocar isso dentro de um modelo, aplicativo, né? Para você. Você teve a sua primeira frustração, que foi o sumiço desse profissional com o seu projeto. Então, pessoal, se atentem para isso. Quem que a gente tiver... fica muito na mão dessas pessoas. Total, né? total. Tem que trazer para a sociedade. Traz para a sociedade, analisa bem quem ele entendeu? Faça contratos. Procure uma empresa sólida para você contratar, porque... E seu marido falou uma coisa certa, o projeto está dentro de você, faz de novo. Que bom que você teve essa frustrada. força. Eu entendo quem ficar, eu entendo a frustração, mas levanta, vambora. Vambora. Então você procura uma pessoa que te ajude com tecnologia. Você entenda se o produto é um produto que escala. A startup ela tem que ter um processo de escalabilidade. Tem uma previsibilidade também, né? De velocidade, tração. Valida seu negócio. Quando você... mas o que é validar meu negócio? É ir lá e fazer o projeto de graça para os amigos. Entender quanto eles estavam... pesquisa de mercado, dispostos a pagar por aquilo. Entende quem você quer ajudar através daquilo ali, cria ali também o seu propósito. Eu acho que ter um propósito por trás de um lançamento de um negócio é um pilar assim muito importante, porque não pode ser só por dinheiro. Não pode ser só pela sua liberdade para ir embora para os Estados Unidos. Não tem que ser só isso, né? Não tem. E aí depois eu acho que um passo importantíssimo é você começar a buscar alguém para injetar grana nisso. Isso, a gente está nessa fase. Como que está essa fase? Está um pouco complexo justamente por a gente provar essa escalabilidade, né? Mas a gente está, assim, nossa fase é investidor anjo, né? Que ainda vai... a gente já está em contato com né? Tá, graças a Deus, dando tudo certo, mas... Não é aqueles investidores que já querem já tem que ter uma atração específica. O nosso ainda está precisando desenvolver uma viabilidade específica para que aquilo ali seja interessante, porque acabou sendo o ecossistema do mundo do aluguel, né? A gente está trabalhando com, vamos dizer assim, uma uberização do profissional e que lá dentro tem uma academy, onde ele vai se especializar, ser premiado, ganhar prêmios. Então tem toda uma parte, um viés ali também de premiação, viagem, produto, até o nosso foco era dar um ambiente no Casacô. O garoto acabou de se formar, vai ter teu portfólio ali assinado. E em contrapartida a gente também está trabalhando não só com residenciais, mas com corporativos, com pessoas que moram de aluguel, tem uma loja, né, que também não quer ter tanta mudança. Um corporativo para estar conectando e um marketplace que vai ter uma curadoria específica para que a gente entende que nem todo produto é para esse tipo de público, sabe? Sim. Então, assim, tem cliente, lógico, que tem um viés mais artístico, mais de cultural, que vai para pagar uma poltrona de 30 mil reais, 40 mil reais, mas a gente entende que não é o todo. Mas então dá opção para ele, se ele quiser comprar. E esse marketplace é o quê? A biblioteca de trabalho do nosso profissional. E também esse cliente que passa para a nossa jornada assim, de projeto, a nossa ideia também é trabalhar com o upcycle, né? Que é, por exemplo, muita gente que mora de aluguel ganha aí uma poltrona da tia, né? Algo que tem uma memória afetiva dentro daquele produto.
E aí eu quero trazer esse cliente como parceiro. Porque às vezes eu já tive clientes que falaram, eu não quero vender não, porque isso aqui tem uma memória muito afetiva. Não quer vender no... Podia vender no Mercado Livre, enjoei, essas coisas todas, mas tem uma história ali por trás. Então a gente quer conectar essas histórias. A gente quer que ele venda a história desse produto que para ele fez sentido e conectar, deixar lá disponível na biblioteca para o profissional pegar e oferecer para um outro cliente que está chegando ali e no projeto que leva essa história, que ele continue a dar essa história, ou que conecte as histórias para a gente não ter também essa questão de sustentabilidade dentro do projeto, né? Sim, e aí você foi inserindo outros negócios. Isso foi por conta de uma análise de mercado que eu vi, né? A gente fazendo análise, consumindo muito essa questão, você vê que a empresa ela estava sendo se desenvolvendo, as empresas lá fora desenvolveram não só vender para o consumidor final, mas também trazer ele para perto. Então é um ciclo, né? Então ele confia tanto em você que ele consumiu e agora, poxa, eu estou ganhando dinheiro com essa empresa, que demais, né? Então ela ganhou uma autoridade dentro daquele mercado, né? E você pensou num negócio, ele foi entrando em novas ruas ali, descobrindo novas oportunidades, e você me fez lembrar uma frase aqui que eu ouvi recentemente, que existem negócios dentro do seu negócio que é maior do que o seu negócio. E vou te dizer que a gente está numa fase bem assim. Exatamente. Então, quando você fala de marketplace, você está falando de um super negócio que você vai descobrindo no meio do caminho. Sim. Então, uma coisa que paralisa muito a mulher quando ela está começando a empreender é ela achar que ela já tem que ter a ideia perfeita, já tem que estar tudo pronto na cabeça dela para ela ir lá e colocar em prática. Não, queridas, não. Você vai começar com uma ideia de negócio. Essa ideia pode ser que no final você já esteja em outro negócio, com uma coisa totalmente transformada. Mas para você chegar lá, você vai precisar dar o primeiro passo e sair daí do campo da ideia e ir para o campo da ação. Isso aí. Então faça. Tem uma ideia? Pensa, valida, conversa com pessoas, testa, faça de graça para você sair do status de paralisação. Tá? Porque existem negócios dentro do seu negócio que vão ser maiores do que o seu negócio. Muito maior. Amei essa frase. Muito bom, muito bom. Ô, Paty, a gente já está quase chegando no final. Olha isso, conversamos tanto aqui, já estamos indo para o final. Falamos sobre startup. Eu acho muito interessante, assim, a mulher, infelizmente, como em muitas áreas do mercado do business, né, do negócio, a gente está super atrás, assim, na área de startups, então a gente fica muito aquém aí. Semana passada eu fui num evento grande de inovação da Startse, não sei se você conhece, e eu fui para a parte da Construtec, né, que é a área de tecnologia da construção. Interessa. E, enfim, adorei, maravilhoso, mas quando eu olhei, assim, sem brincadeira, deveria ter umas 100, porque era um palco um pouco menor, não, vamos lá, deveria ter umas 150 pessoas. Das 150, se eu contei 10 mulheres, foi muito. Então, ou seja, existem poucas mulheres em inovação e menos ainda na minha área. Construção, enfim, vários nichos devem ter também. Sim. Mas como é pouco, né? E eu me senti assim, caramba, que desafiador, né? Mas que oportunidade também, né? Também. E não é porque a gente sabe menos, porque a gente tem menos força, não. Às vezes é porque a gente tem menos coragem, porque a gente é menos encorajada e porque muitas vezes a gente não quer investir em nós mesmos. Você pegou um voo 5h30 da manhã, pagou pra estar lá, não é um evento barato, saiu daqui, foi em São Paulo. Inteiro, você investiu, voltou no outro dia, no mesmo dia à noite. Então, assim, precisa investir. Nada vai cair do céu para você. Nada. E se você tiver, vou ficar sentadinha aqui, que meu negócio, que a minha ideia vai cair. E lá proporciona... Vai frequentar lugares que movimentem a sua cabeça. E um dos principais investidores que a gente está em negociação vieram também muito desses eventos. Porque eles lá estão muito desenvolvidos. Mas tem que ir no evento, né, Paty? Tem que buscar pessoas, se apresentar. Não adianta ir para lá, assistir o palestra. Não, e não se conectar, não fazer networking. Exatamente. As palestras são ótimas. Mas seja intencional quando você for a um evento. O que você quer? O que eu fiz nessa palestra? Quer nesse evento? Teve o primeiro palestrante, ele falou, né? Um menino até novo, mas muito, né? E aí eu sentei já intencionalmente tem a primeira fila, eu sentei na segunda. Porque eu sabia que alguém da palestrante ele ia sentar. Aí deixei falar, falou a segunda, falou a terceira. Quando acabou,
eu botei a mãozinha assim no ombro dele e falei assim, depois eu queria conversar contigo a respeito da minha startup, sobre isso. Falei, você tem que saber o pitch de venda ali na hora também. E como esse desenvolvimento humano me ajuda, meu Deus do céu, eu vi que ele era um perfil bem prático e eu tinha que ser mais objetiva, dei meu pitch de venda ali, consegui pegar o WhatsApp dele. Olha isso. Na hora eu mandei ele, manda agora um oi, vou saber que é você. Pronto, na semana seguinte a gente marcou já o call. E a mesma coisa foi um outro, que era um stand. E aí eu fui até lá num período também que não estava tão cheio, eu fui estrategicamente. Eu falei com um dos sócios, não sabia que era. E peguei conexão também, então foi maravilhoso. A vida é muito curta pra gente andar por aí sem intenção, sabe? Andar, seja o que Deus quiser. Não. O que Deus quer vai ser, mas você precisa dar ele quer, mas ele precisa de você. Ele quer, você precisa buscar. Você buscar, exatamente. Paty, já estamos indo pro final, a gente tem mais um presente pra você aqui. Não, para. Já ganhou canequinha. Gente, que é isso, dela. Brasil? Ai, tá com o meu batom aqui, mas olha isso. Amei. Tem mais presente pra você, tá? Aqui obrigada. também. Aqui eu só trago apoiadores que realmente têm a ver com o negócio para mulher, tá? Mulheres que acreditam, principalmente que acreditam também no nosso projeto e que façam sentido para a vida da mulher. Então, a Michele Vasconcelos é uma empresa especialista em semi-joias de luxo, tá? Ai, ela entrou no seu perfil, conheceu um pouco de você, porque ela também analisa perfis. Gostei, tá? Quero me conectar com ela. E quem quiser conhecer um pouco mais dos produtos da Michele, @mivasconcelos, conheçam lá. Ela entrega para todo o país. Amei. Obrigada. E a nossa super parceira aí tá sempre enviando esses mimos para as nossas convidadas. Adorei, tá bom? tudo. Obrigada. Paty, deixa aí um recado para a mulher que tem uma ideia inovadora e quer lançar o negócio dela, não sabe por onde começar. Gente, parece ser desafiador, mas não parece não, é mesmo. Então, o importante é você focar no teu propósito. O que realmente aquece teu coração? O que tá ali dentro que te faz sair do lugar? É nesse ponto que você tem que pegar. A partir disso, se você não sabe para onde ir, ache uma pessoa, busque dentro da tua área, pesquise. Hoje a gente tem, a internet para poder trazer uma porção de conteúdo para a gente aproximar as pessoas. Dificilmente no passado a gente teria esse tipo de oportunidade. Então não perde essa oportunidade, onde você consegue se conectar com pessoas que vão estrategicamente te dar o caminho para isso. Foi o que eu fiz, ainda faço, invisto e faço e falo para você, você não vai desistir, porque a maior dificuldade é você... a maior tristeza, na verdade, você ter algo para contribuir e desistir no meio do caminho por uma situação que talvez você se sente sozinha. Então, desenvolva como humana, como empreendedora, traga pessoas para perto que você não vai desistir e vai conseguir completar essa jornada. Muito bom, muito bom. Falou aí a arquiteta empreendedora. Que agora esse ano virei mentora, né? Isso. Que aí depois de um desafio que foi na verdade, um empresário da área que me impulsionou a fazer uma palestra. Legal. E aí, da palestra, eu acabei, como eu não tenho um livro ainda, né, pra vender, né, Brasil? A pessoa não tem, mas vou ter uma hora chega. Aí eu fiz um pré-lançamento lá da mentoria, hoje eu tô com 8 mentorados, bem legal, um desafio bem interessante. Mentoria é uma forma bacana, né? Não imaginava que isso fosse acontecer, achava que daqui a 30 anos eu ia me aposentar e ia fazer isso, porque realmente eu tenho um donzinho lá dentro. Tem sim, total. Enfim, e faz total sentido para você, uma mentora mudou sua vida, né? É o que eu falo, aquela coisa que eu falei, eu preciso ter as pessoas que me inspiram, preciso ter aquelas pessoas que vão me apoiar no meu dia a dia, e eu agora tô na fase de quero inspirar pessoas. Quer inspirar outras pessoas. Eu quero, exatamente. E é exponencial isso, né? Isso é lindo, isso é muito lindo. Então, queridos, acabamos aqui mais um episódio do M Podcast. São aí mais de 16 episódios, né, Gabs? 16 episódios para inspirar você, mulher, a empreender, a não desistir. Assim como a Patrícia conseguiu, você também pode conseguir. Ela tinha tudo aí para estar no mercado corporativo, fazendo... E tá tudo bem quem opta por estar lá, mas ela decidiu empreender, porque quando você empreende, você transborda na vida de muito mais pessoas, tá? Envia esse podcast para outras mulheres que você sente no seu coração que precisa ouvir essa história. Nada foi fácil, ela contou aqui os pormenores, mas tem muito tropeço, tem muita dificuldade na vida de todas as mulheres que sentam aqui. Em uma hora não dá para contar tudo, mas
não é só você que tem dificuldade nessa vida, todo mundo passa por percalços. A diferença faz quem consegue superá-los e continua seguindo, tá bom? Um super beijo, segue a gente na rede social, mpodcast.eme e também siga lá o nosso grupo de networking, @m.mulher, tá bom? Um beijo em vocês e até o próximo. Beijo.